Esse é o Boletim Casa Virada. Notícias sobre medidas socioeducativas a partir de um olhar anarquista e abolicionista penal. Nesse boletim apresentamos semanalmente notícias sobre medidas socioeducativas, sobre as cadeias juvenis do Brasil e de outros países e sobre o meio aberto na cidade de São Paulo. Entre em contato com a gente através do e-mail boletimcasavirada@riseup.net. Meu maior veneno é cumprir a porra da pena, mas eu sei que logo vou sair. Vou pra quebrada resolver os meus problemas, vou zoar e tirar onda no palco como MC. A gente falou na última edição sobre o apartheid israelense contra o povo palestino. E no último episódio a gente comentou sobre como a juventude tem um papel central na resistência e na luta pela liberdade palestina. Hoje a ideia é tentar entender mais sobre o sistema penal juvenil de Israel. Um ponto bem importante é que desde 1967, as crianças e adolescentes palestinas que vivem na Cisjordânia e na faixa de Gaza são punidas por um conjunto de leis que é diferente do que a população israelense e palestina que vive dentro de Israel. Então, se um adolescente judeu em Israel comete um crime, ele responde a leis diferentes do que uma adolescente palestina que mora na Cisjordânia. As leis aplicadas para palestinos fora de Israel são leis militares. Então, a partir dos 12 anos, a juventude é julgada em tribunais militares israelenses. E a pena por atirar pedras, por exemplo, pode chegar até 20 anos de prisão. Segundo um documento publicado em 2020 pela organização Save the Children, a cada ano, entre 500 e 700 crianças e adolescentes palestinas são julgadas em tribunais militares. A causa mais comum é justamente atirar pedras. Esse documento foi elaborado a partir de entrevistas feitas com 470 palestinas e palestinos da Cisjordânia. Um quarto respondeu que já tinha sido detido pelo menos uma vez. Entre os meninos, mais da metade disse que já tinha sido preso pelo menos 2 vezes. Entre as meninas, é mais comum a detenção acontecer em checkpoints. Já entre os meninos, é dentro de suas casas à noite, sendo geralmente acordados por soldados israelenses e levados sem saber para onde estão indo. A organização denuncia que essas crianças e adolescentes ficam aguardando o interrogatório que é feito nas cortes militares. Eles ficam aguardando até o interrogatório dentro de unidades onde é comum serem agredidos fisicamente, ter o acesso à água e à comida limitado, ficarem em quartos onde a luz fica acesa o tempo todo e onde tocam alarmes para que não consigam dormir. Metade dos entrevistados relatou ter sido colocado em solitária. Depois, quando são levados para a corte militar para o seu julgamento, mais da metade conta que foi ameaçada, com soldados dizendo que, caso não confessassem, agrediriam sua família. 96% foi interrogada sem a presença de um familiar e 100% sem a presença de um advogado. Do total de julgamentos nessas cortes militares, 99% determinam pela prisão e 1% seguem a pena de regime domiciliar. Em 2020, mesmo com a pandemia da Covid-19, cerca de 167 palestinos entre 12 e 18 anos foram presos todos os meses. Esse número em 2019 foi de 198. O período mais longo de isolamento em solitária em 2020 foi de 32 dias. Em maio do ano passado, a ONU pediu às autoridades israelenses que soltassem toda a juventude presa e que parassem de prender novas crianças e adolescentes, o que nunca aconteceu. Uma reportagem do site DCI Palestina conta que no dia 21 de fevereiro de 2021, soldados israelenses detiveram 2 crianças palestinas, um menino de 8 e outro de 10 anos. Às 4h30 da tarde, os soldados se aproximaram das crianças e fizeram os dois ficarem 2 horas sentados no chão. Depois, quando os vizinhos tentaram ajudar os meninos, os soldados soltaram balas de borracha e bombas de gás lacrimogênio e em seguida levaram os dois para um outro lugar mais longe das suas casas, onde foram interrogados. Segundo um dos meninos, os soldados pediram o nome de outras crianças palestinas que estariam jogando pedras no local. Eles ainda foram levados para um campo militar, onde ficaram detidos até as 10h30 da noite. Durante todo o tempo, eles não tiveram acesso à água ou ao banheiro, além de sofrerem violências verbais e ameaças. Mesmo com toda essa intimidação e violência promovida pelo exército israelense, a juventude palestina segue lutando todos os dias. A Ed Tamimi virou símbolo de resistência depois que um vídeo circulou o mundo inteiro
mostrando a garota de 16 anos dando um tapa na cara de um soldado israelense. Depois de 8 meses presa, a jovem de agora 20 anos segue lutando. Fundação Casa evoluiu, o meu grau de ódio, tratado como os animais, pior que um zoológico. E nesta parte do Boletim Casa Virada apresentamos as notícias do Brasil. Uma rebelião aconteceu no dia 3 de maio no Centro Socioeducativo Edson Mota, localizado no bairro de Mangabeira, em João Pessoa, na Paraíba, com a morte de um jovem. De acordo com a matéria do G1, no sábado os jovens bateram nas grades para falar com o diretor sem serem atendidos. E hoje colocaram fogo em colchões e fizeram um funcionário refém. De acordo com o portal do Correio, a situação foi controlada pela Polícia Militar e o Batalhão de Operações Especiais. E o motivo de tudo foi uma briga entre facções. De acordo com o PB Agora, o jovem foi morto com golpes de espeto. Lembramos aqui que toda morte em unidade de medida socioeducativa é sim responsabilidade do Estado. E agora o último boletim publicado pela Fundação Casa sobre Covid-19 no dia 3 de maio. São 4.978 jovens nas unidades do Estado de São Paulo até esta data e foram testados 6.580, aplicados 9.046 testes, com 709 jovens confirmados com Covid-19, 36 aguardando resultado e nenhum óbito. Já de servidoras e servidores, há 11.014 ativos na Fundação no momento, 1.734 casos e 31 óbitos. Boa pra você que fingiu não ver e deixou se corromper pelo opressor. E dando sequência aqui a mais uma edição do Boletim Casa Virada com as notícias dos serviços de medida socioeducativa em meio aberto aqui da cidade de São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre denúncias que chegou por técnicos e técnicas que atuam nos serviços em meio aberto aqui da cidade a respeito da manutenção da prisão dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto, sobre a justificativa de proteção diante a pandemia ocasionada pela Covid-19. Segundo as informações que chegaram aqui para o Boletim Casa Virada nas últimas semanas, de acordo com um relato de técnicos e técnicas, ocorreu uma situação em que um adolescente que estava em cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida foi preso sobre a justificativa de que o adolescente não estava respeitando o distanciamento social, nem as medidas de segurança sanitária, as quais estão sendo divulgadas aí pelas autoridades de saúde, e, portanto, isso seria motivo suficiente para manter o adolescente privado de sua liberdade, haja visto o risco que ele estava se colocando de acordo com a pandemia, e também colocando a sociedade pela tipificação do ato infracional. Há de se destacar que o judiciário, diante a esse contexto de pandemia, vem buscando justificativas absurdas para legitimar o aprisionamento da juventude, com o reforço do Ministério Público do Estado de São Paulo, o qual deveria, então, de priorizar a segurança e os direitos mínimos que são garantidos pelas leis em vigência aqui no país. Portanto, percebe-se que não basta o sistema de justiça estar colocando a juventude em risco durante o processo de cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto, que atualmente seguem suspensas por conta do acirramento da pandemia, como as prisões têm sido legitimadas por meio desse mesmo sistema sobre a justificativa de proteção. Haja vista aí a crise sanitária que acomete o país. Realmente, esse sistema de justiça não tem limites para suas arbitrariedades e aprisionamento da juventude. Era muito longe, às vezes não tinha visita. Graças a Deus os companheiros lá da ilha. E essa foi a edição 115 do Boletim Casa Virada. Lembrando que aqui a gente só fala sobre o que sai na mídia no meio fechado e trazemos reflexões sobre o meio aberto. Agora imagina quantas violações acontecem e a gente não fica sabendo ou não consegue nem falar por aqui.
para download no Mediafire e Megafono, disponível no YouTube, Facebook, Spotify e nos tantos outros agregadores de podcast. Estamos também na Rádio Comunitária Cantareira, na faixa Contra as Prisões, sempre às 2h da tarde, nas terças e quintas. Acesse ao Casa Virada no desobedienciasonora.milharal.org.